Bom, são 8h e 13 minutos. Vou tentar o contato aqui com o Silvestre. Vamos ver o primeiro contato aqui com o Silvestre. Já está na linha. Bom dia, mestre. Seja bem-vindo ao programa livre dessa quarta-feira, 11 de janeiro. Está ouvindo, Silvestre? Oi? Silvestre? Estou falando com os cachorros aqui, deixa eu fechar Então, vai lá. Bom, vamos começar o nosso programa de hoje. O nosso convidado, infelizmente, não pôde estar presente, porque é advogado e foi chamado por um cliente, e é por isso que a gente está justificando a não presença do doutor Suenilson Sá. A gente vai tentar uma outra oportunidade e vai combinar com ele, depois eu acerto contigo. Silvestre, como é que está a situação? O que está repercutindo ainda sobre essa falação que está toda hora no noticiário, surge uma situação. Agora já mandou prender. O Alexandre já está fazendo um festival de prisão. E aí? Bom, olá, ouvinte Santana, bom dia. Iniciando aí mais uma labuta no Rádio Jornal Metropolitano de Valparaíso, no programa Livre. Seguinte, esse negócio a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. Vai ter... Eu acredito que as prisões vão estar entupidas, porque hoje já pediu ontem, porque estão sendo convocadas aí manifestações em todo o país, e a PGE já pediu ao Alexandre de Moraes que decretasse a prisão de todo mundo. Vai ter que fazer campo mesmo fechado, prender em estádio, porque não tem cadeia para todo mundo. Campo de concentração? Aí, Como é que é? Campo de concentração? Está parecendo, porque o que acontece? Se realmente o Alexandre de Moraes for fazer isso, a repercussão já está começando a ficar negativa no país, mundo afora. Porque é a primeira vez que acontece uma situação dessa de o país estar praticamente sob sítio. Porque não pode ter manifestação. Não. O Congresso não se manifesta. Não tem... O Pacheco disse que não vai convocar nenhuma... não vai quebrar o recesso. Enfim, então o governo está agindo praticamente a revelia do parlamento. Então, está comunicando e tudo, mas infelizmente não tem surtido o efeito. Não vão pacificar o país assim. Eu acho muito difícil o país dividido do jeito que está ser pacificado com tantas prisões, e vai ter mais prisões. E, inclusive, estão falando até em arresto de empresas que financiaram para ressarcir os prejuízos. Enfim, é uma situação muito complicada e que a gente não sabe aonde. Eu estava conversando agora mesmo com um jurista, um operador do direito, aliás, um advogado brilhante, que me disse o seguinte: é muito difícil a situação hoje no país, a gente não sabe até que ponto vai chegar essa caça às bruxas aí em nome da democracia. Porque uma coisa é você falar em nome da democracia, outra coisa é agir arbitrariamente. E tudo indica que está caminhando para esse rumo. E é ruim, porque se você manifestar ser contra a democracia, então qual é o cerceamento? Só tem um lado que é certo? Não tem outro contraponto? Então, a grande discussão que está aí, inclusive no meio jurídico, é isso. É a validade que nós iremos discutir hoje, inclusive com o doutor Suenilson, sobre a constitucionalidade de afastar um governador sem processo, sem nenhuma acusação. Não tem nada formal, nada.
as pessoas estão presas sem acusação formal, sem custódia, foi direto, nem bandida passa por custódia, não levou direto para Papuda. Então, assim... Mas é o seguinte, se você fizer atentar contra a democracia é crime, então tá todo mundo no flagrante, cara. Quem estava ali essa rapaziada está em flagrante. Se está em flagrante, pode ser preso. Qualquer protesto agora que você fizer é contra a democracia. Aí virou o extremo da coisa, né? Porque eu estou vendo nas redes aí vários vídeos, entendeu? E agora todo mundo, não, porque não fomos nós que fizemos isso, foi o pessoal do PT infiltrado, tá? Então aparece a opção de anjo agora de um lado e do outro, tá? E, inclusive, gente está perdendo emprego aí, agora foi preso até o coronel da PM que foi preso. Pois é, entendeu? As coisas estão... Qual é a acusação contra ele? Que ele estava infiltrado. Entendeu? Mas tem um dançou também, que é do Exército, que dançou. Esse que xingou os generais lá, chamou todo mundo lá. Então, ele mesmo falando, esse ficou preso também. Entendeu? Então, aquela menina da EBC perdeu o emprego, entendeu? Uma jornalista lá ganhava 11 mil e cacetava lá, perdeu o emprego, entendeu? Tem muita gente que embarcou na canoa furada, bicho, entendeu? Isso foi a realidade. Porque se desse certo, estava todo mundo pulando coisa. Como deu errado, né? O negócio falhou, e aí então está todo mundo chorando, porque realmente ficou todo mundo abandonado. Tá? A primeira coisa que o pessoal... Com a repressão sistemática que o Alexandre de Moraes quer, mais o Dino, que eles querem, com essa repressão, eles vão ampliar o fosso. Eu não acredito que o país vai se restabelecer vida normal com a repressão prendendo todo mundo. Se tiver realmente, for convocada essa manifestação que está prevista, aí, se não me engano, dia 27, aí, amigo, complica. Porque como é que vai prender todo mundo? Mas não era isso que o pessoal queria? Prender todo mundo. Não era isso que o pessoal queria? Não é? O pessoal da direita não estava querendo intervenção? Tá? Só está faltando entrar as Forças Armadas, entendeu? Porque o resto já está sendo feito, pô, está no estado de sítio. Então, eles queriam partir para a guerra. Praticamente a gente está numa guerra civil agora. Lá. É eles contra nós, ou nós contra eles, tanto faz. Entendeu? Eu recebi hoje um parecer de um advogado que eu pedi ontem. Ele falou que não tem nada que justifique o que o PT está propondo, mais o Alexandre de Moraes. Então, assim, prender todo mundo. Nem o Figueiredo fez isso com aquela ameaça de eu prendo e arrebento. Então, quando ele falou se quem tivesse contra a extensão lá, né, da redemocratização, ele prenderia e arrebentava. Então, nem com ele está acontecendo isso. Não aconteceu isso na época da ditadura, que era ditadura realmente. Agora, eu não sei. Eu confesso para você, Santana, que eu não sei aonde nós vamos parar com isso. Não tenho a menor ideia. Toda pessoa que eu converso, até os que apoiavam, já estão preocupados, porque o cerceamento de liberdade é uma coisa difícil. Mas vê o seguinte, Silvestre, só te interrompendo. Por outro lado, a rapaziada, com tudo que está acontecendo, também não está botando galho dentro, não. O nego está partindo para cima. Os caras estão convocando outra greve. Tá? Então, aquele negócio, falar, não vamos parar. Entendeu? Então, é um desafio. Se você voltar a recuar, o inimigo avança. Se você não avançar contra o inimigo, você é derrotado. Ficou nessa situação. Porque essa convocação que já está sendo colocada novamente nas redes sociais, tá? E os caras querem parar o Brasil, quebrar tudo de novo. Tá? E da onde está vindo esse financiamento? É isso que a preocupação agora é essa, pô, porque os caras estão sendo financiados. E não deve ser só daqui, deve ser de fora também. Tem muito interesse envolvido nisso, Silvestre. Você não acha? Não,
eu não descarto isso, não, mas agora a possibilidade aí mais grave é o fato de que o país está conflagrado, amigo. Está todo mundo preocupado, mas está todo mundo... Eu não sei mais o que escrever, porque eu estou preocupado é o seguinte, qualquer movimento que você faz hoje, você pode ser enquadrado numa lei de segurança nacional, tem lógico um negócio desse, contra a democracia. Você não pode se manifestar. Eu, por exemplo, acho um absurdo esse negócio dessas prisões. Eu só acho um exagero. Criança, mas aí você vê o seguinte, tá? O que uma criança de 5, 6, 7 anos está junto lá no manifestante? Na hora de prender, aí o quê? Leva a mãe e deixa as crianças? Não tinha jeito, tem que levar as crianças junto. E foi feita a triagem, as crianças já estão indo embora, já, os idosos, esse negócio todo. Aquele negócio, a tia do Zap, lá de 70, 78 anos, o que ela estava fazendo na manifestação aqui em Brasília? Entendeu? Então, na hora do arrastão, que foi feito aqui no QG, dançou todo mundo. Tá? Aí, que eu falei para você ontem, vamos começar a separar o joio do trigo. Então, a tia de Zap, lá de 78 anos, foi mandada para a rodoviária lá, botaram ela para casa, lá para Santa Catarina, sei lá para onde. Tá? Acho que a mãe com criança tal, foram também encaminhados, os idosos, tá? Porque foi no oba-oba. Né? Foi convocado de graça para vir para Brasília, passear em Brasília, pô, e de quebra ajudar a compor o grupo. Porque se você pegar lá, se tivesse, vamos supor, 2.000 pessoas, sei lá, 2.500, sei o quê, meu amigo, é menos de 100 que fizeram aquela balbúrdia toda. Os outros 2.300, 2.400 vieram passear, pô, não está nem aí. Né? Você não concorda desse jeito? Aí a situação que eu te falei ontem, vai processar o motorista do ônibus, tá? É ele que foi culpado de trazer o pessoal para cá, né? Então, o que mas pelas declarações aí, pelas declarações que eu tenho, principalmente nas redes aí, os petistas que estão à frente aí, eles estão com gosto de sangue, quer eliminar os caras definitivamente. Qualquer tipo de oposição, qualquer tipo de oposição ao governo Lula para ser enquadrado como antidemocrático. Porque agora ficou desse jeito, não, porque se fosse o contrário também seria a mesma coisa, entendeu? Se o Bolsonaro tivesse ganho e se o PT ousasse a fazer isso aí, o nego estava no pau de arara, não tinha como, entendeu? Então, a gente falou desde o início da campanha, vai ficar meio a meio. Quem ganhar não sabe se vai levar, entendeu? Eu sou testemunha, e você é testemunha disso, nossos ouvintes, que eu venho dizendo isso desde o ano passado, desde a eleição, desde meados do ano passado que eu venho falando. O país está dividido, está confragado. Exato. Ganha um ou outro, vai ter problemas. Porque eu recebi hoje aqui de um advogado o seguinte, falou, olha, quem começou nós contra eles não foi o Bolsonaro, não. Começou lá na campanha, lá atrás. Aí os artistas da Globo, principalmente, nós contra eles. Ele não, nós contra eles. Aí. Começou uma coisa. Aí foi alimentando a serpente, como você fala, né? Foi dando ratinho para a serpente crescer. E foi crescendo, entendeu? Então, o erro não é de hoje, pô. A origem não é de hoje, a origem é lá de trás, é bem lá atrás. Entendeu? É que nós deixamos passar as coisas, Silvestre. Esse que é o problema do povo brasileiro. A gente vai falando, o Bolsonaro fez uma porrada de merda, e a gente fala, ele é doido, é assim mesmo. Não dá, não. Quantas vezes eu perguntei para você, Silvestre, tem possibilidade de dar golpe? Não, não é doido. Pô. Tentar, ele tentou, tá? Várias vezes eu perguntei para você, e aí, Silvestre, como é que vai ficar a situação? Tu fala, não, bicho, agora não tem. Eu vou te contar aqui uma para você. Ele está voltando ao Brasil. Duvido. Ele vai ser preso. Hora que ele for preso, aí você vai ver o que vai virar. Vai virar o Marte agora. Entendeu? Agora vai virar. Tudo que ele quer. Exatamente. Está tudo planejado, pô. Entendeu? Estourou, não deu certo. Tudo que ele quer. Entendeu? E ele doente, ele vai
Já pensou se esse cara começa a morrer lá na prisão? Ave Maria. Como o Jefferson? Ave Maria. O Roberto Jefferson vai morrer preso. Vai morrer preso. Aquele ali não tem jeito. Aquele ali foi a babaquice mesmo, sempre foi safado, sempre pulou do coisa. Então, isso aí não representa nada, não. Ele sempre representou ele. Enquanto ele estava mamando lá nos Correios, estava satisfeito. A hora que a boquinha acabou lá, que ele viu que estava sendo passado para trás, ele vomitou tudo. Né? É um X9. Né? É isso que foi a história do Jefferson. Né? Agora, do Bolsonaro, não. O Bolsonaro tem um histórico aí meio complicado também. E uma hora está no hospital, outra hora o hospital desmente, ninguém sabe o que é, entendeu? Agora, eu não acredito que ele venha, não, parceiro. Ainda está cedo para ele vir. Só se sofrer a pressão lá nos Estados Unidos, que do passaporte, do visto, né, que acaba, aí tem que voltar de qualquer maneira. Né? E aí, vai voltar como? Tá? Vai voltar no meio da galera? Né? Bom, eu vejo o seguinte: hoje, na minha avaliação, o Bolsonaro está isolado. Ele tem, no máximo, 5-10% daquele pessoal dos radicais que estão com ele. O resto está fora, entendeu? Mas é como era na época do PT, o MST, o FCC, aquele negócio todo, aquela rapaz, os cães raivosos da manada, entendeu? É os cães que mordem. Um cara só desse aí faz um barulho do caramba. Um cara desse aí vira um lobo solitário, explode. Já tentaram aí arrebentar as torres de transmissão. Tá? Não é por acaso. Tá? Tentaram, como é que se diz, as refinarias. Não deu certo também. Entendeu? Mas os caras estão tentando, cara. Tá? E isso, aqui o que eu estava vendo os caras falando, isso é questão de, como é que se diz, logística, experiência, né? Não é o Zé Mané ali da esquina, o tiozinho da esquina que de repente resolve, lá, vou explodir uma torre de transmissão. Não, tem que ter preparo para fazer as coisas. Né? Tem que ter um grupo organizado, tem que ser exatamente saber o que vai fazer. Entendeu? E é pessoal treinado. Tá? É o pessoal super bem treinado. Né? Bom, voltando aqui à nossa vaca fria aqui. A gente praticamente só fica falando desse negócio aqui. Tem alguma coisa em Goiás aí acontecendo importante, amigo? O governador Ronaldo Caiado antecipou a volta dele aos trabalhos ainda, com muita restrição, máscara, as pessoas, não muita gente, porque em face dessa própria crise instalada no país, de uma certa forma, e principalmente o Caiado, ele precisa definir aí algumas diretrizes, tem a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa, ele precisa conversar com os prefeitos, os aliados que estão aguardando aí serem chamados para saber se vão ou não, vão ter espaço dentro do governo, enfim. Ele deve começar, a partir de hoje, receber alguns prefeitos com muita restrição, frisa-se, devido à sua fragilidade ainda física. Os médicos recomendaram o máximo de cautela, porque ele não pode pegar uma infecção aí, porque a cirurgia dele foi muito evasiva e ele precisava de repouso. Mas, infelizmente, não tem como acontecer isso, devido à urgência que tem de tocar aí o comando do país. Embora a administração esteja fluindo normalmente, tem a questão política e as decisões dependem muito dele. Então, a partir de agora, me parece que, se não tiver nada ao contrário, ele vai continuar aí recebendo aí, com muita, digamos, precaução, lideranças e conversar. Eu sei que ele vai receber aí Pablo Mossoró, Carlinhos do Mangão, ele vai conversar com os prefeitos do entorno, principalmente que o entorno foi reforçado, o policiamento, como se fosse um cinturão em volta de Brasília, do estado, porque o Distrito Federal está dentro de Goiás. Então,
com as forças de segurança em volta, criou-se um cinturão de proteção em Goiás, caso haja qualquer tipo de invasão. Hoje, a polícia de Goiás está controlando, monitorando esse fluxo de pessoas para o Distrito Federal. Então, o Caiado reforçou o policiamento na região do entorno, né, para os fundos das cidades, e, obviamente, ele está acompanhando isso muito de perto, e, inclusive foi até elogiado pelo Padilha, que é o da Casa ministro-chefe da Casa Civil, por conta dessa ação que o Caiado tomou aí. Então, está reforçado o policiamento. Há uma preocupação, evidentemente, que Goiás e Mato Grosso são os dois estados de onde partiram a maior linha de financiamento para essas caravanas e aonde está o agronegócio. Se tiver um creche, por exemplo, uma caça às bruxas, como eu escrevi na coluna hoje, há uma preocupação. Eu conversei com alguns presidentes de sindicato, claro, ninguém quis mostrar a cara, mas há uma preocupação. Eles acham que pode ter uma caça às bruxas ao agronegócio e isso prejudicar muito o agronegócio. Como eu tive a preocupação de ouvir uma pessoa ligada ao agronegócio, outra ligada ao governo, um sociólogo e tudo, que é o Maranelli, que é uma das maiores personalidades aí que conhece e é um homem marcadamente de esquerda, mas é um cara sensato. Conversei com ele ontem, com uma dificuldade, porque o cara tem uma agenda extremamente extensa, tanto é que eu fiz a coluna mais tarde. Em função disso, ouvi também o consultor, que está, para quem estiver interessado, ele está na coluna Xadrez, hoje. Ouvi também o professor e consultor na área do agronegócio, o Enio Fernandes, e o Caio Maranelli, do outro lado. Então, assim, há uma preocupação muito grande. Os grandes exportadores não se preocupam, porque eles têm um ministro Fávaro. Agora, você tem uma ideia. O saldo positivo da balança comercial em janeiro, agora que nem terminou o mês, já chegou a 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Aonde está a maior força de exportação? Está no agro e minério. Então, veja bem, nós somos exportadores de commodities. Se tiver um creche na produção aí, a âncora de sustentação de superávit do Brasil pode cair muito. Foi o que aconteceu com a Argentina. A Argentina entrou nessa barafunda toda aí em função disso. O que fizeram lá? Entrou o Fernandes, resolveu simplesmente taxar o agronegócio, e lá é diferente, porque lá as terras são arrendadas, o cara não é dono das terras, ele arrenda. Aí, o que aconteceu? A margem de lucro caiu muito, os caras deixaram de produzir. Resultado, a Argentina está importando. Claro que aqui no Brasil pode ocorrer, porque há uma preocupação. Eu conversei com 4 presidentes de sindicatos ontem, em Goiás. 4. De regiões diferentes. Região do Sudeste, Sudoeste e da região Oeste. Essas 3 regiões, que são as regiões mais produtoras. Uma de carne e 2 de grãos e leite. Todos foram unânimes. A nossa preocupação é a caça às bruxas e a demonização do agronegócio, que voltou tudo atrás, que era uma pauta da esquerda. A esquerda está querendo, está pressionando. Só que tem um problema, que está na coluna. O agronegócio, o Congresso hoje é conservador. A maioria do Congresso é conservador.
eu não sei se o Lula vai conseguir dobrar esse Congresso. Ele não tem maioria. A maioria do Lula hoje é muito precária. Ela pode mudar a qualquer hora. Então, é o seguinte, vai depender muito da ação do governo. O grande desafio agora é o Lula. Porque o que me preocupa não é o Lula. O que me preocupa são o entorno do Lula. Exatamente. Era a mesma coisa do Bolsonaro. A preocupação era com Eu não me os preocupo aloprados. com o Lula. O Lula não é comunista. Nada, O nunca. Lula é um bom vivan. Um cara que gosta de bons vinhos, bons ternos, hospedado nos melhores lugares. É isso. O Lula não é negócio de comunista. Ele não é um rentista, um capitalista. Ele tem dinheiro aplicado e tudo, mas ele não é comunista. Mas isso aí foi uma peça que foi colocada, né, cara? É o que está em volta dele, as correntes radicais que vieram com gosto de sangue na boca e a faca entre os dentes. Isso me preocupa. É o guarda da esquina. Esse me preocupa. Por exemplo, estão falando em fazer devassa na polícia do Distrito Federal. Eu acho isso um absurdo. Fazer uma devassa na polícia, expurgo, pode haver até expurgo. Então, isso não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Acontece, Silvestre, acontece que as instituições foram todas contaminadas, estão todas divididas, entendeu? Do mesmo jeito que quando o Bolsonaro chegou lá na presidência e caçou tudo que era petista, vão fazer a mesma coisa, entendeu? Quando o Bolsonaro... Uma coisa é demitir as pessoas. Exatamente, entendeu? Outra coisa é caça. Não, mas eu vejo o seguinte, o que está sendo feito lá, o que eu vi, né? Não sei se vai ser concretizado ou não, os caras querem saber o seguinte, a responsabilidade de cada um. Você deveria fazer isso, não fez por quê? Aí você vai ter que se explicar. Por exemplo, o comandante da PM agora que dançou, certo? Pô, ele está subordinado Mas a quem? Ele nem era comandante. Qual? Ele estava no comando. Não, Tava. Da PM, o que foi exonerado agora foi. Ele era. O que foi exonerado. Exonerado, ué. A responsabilidade é dele. Tá? Por exemplo, outra situação que a gente comentou ontem, que foi agora revelado. Ali no Palácio não tem o batalhão da Guarda Presidencial? Os caras não foram acionados. Eles não foram acionados, porque é o que você falou, os caras só vão se cumprindo ordem, não é? Se não chegar a ordem, ninguém vai. Ninguém vai ser o louco de sair lá para conter o tumulto. Tá? Estava ali embaixo. Tá? Então, a Guarda Presidencial, que é o BGP ali, que a gente conhece tanto, os caras estavam lá, ficaram na deles. Por quê? Não houve nenhuma ordem, ao contrário. Tá? Então, quem não deu? Quem faltou dar essa ordem? Por que não deu? Tá? Então, essas situações que como você sempre fala, aqui ninguém é amador. Em Brasília não tem amadores, bicho. O nego sabe exatamente o seu papel e o que está fazendo, tanto de um lado como do outro. Entendeu? Se você está enganjado, aí é aquele negócio. Tem uma maioria aí que não sabe nem por onde a banda toca. Mas aqueles recrutas lá? Não sabe nem por uma coisa, coitado. Né? Agora, o pessoal da cúpula, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo, como foi. Tá? Então, por exemplo, o que o pessoal falou, o ABIN falou com o GSI, tá? E o GSI, nada. A ABIN ficou pau da vida, o pessoal da ABIN. Tá? A gente fez um mapeamento, entregamos para o GSI, e o GSI atual, que já é, que ainda tem a rapaziada lá que não foi trocada, corpo mole. Tá tudo bem, tudo tranquilo, é tudo pacífico. Tá? A gente sabia que não ia ser pacífico o negócio, do jeito que tá. Não tinha a menor... uma ingenuidade desse Dino também é acreditar que não, o que ele falou? Ter colocado a tropa de prontidão, tinha acionado. Mas ele falou o seguinte: isso foi combinado. Mas ele falou que isso foi combinado. Ele falou o seguinte: foi combinado, tanto que na posse as coisas fluíram beleza, porque estava tudo certinho, o jogo, coisa. Quando foi anunciado essa marcha do dia 8 aí de Brasília, tá? Ele falou, até no sábado, o planejamento estava ok.
era exatamente colocar o que foi feito, que o compromisso era o seguinte: não vão chegar lá na esplanada, deixa todo mundo da rodoviária para trás, certo? Então ele falou, o nosso planejamento foi em cima do que foi colocado. Quando chegou no sábado para domingo, mudaram a situação. E a gente ficou perdido. Quando a gente viu, falou, mas cadê o que foi combinado? O GDF mudou, certo? E aí, depois do que o palco estourou, meu amigo, já era. A boiada estourou. Então, ele falou, pô, alguém do GDF, tanto que o Vanessa falou, fui enganado, o cara chegou e disse, está tudo tranquilo, beleza. Tal. Não era para acontecer aquilo ali, não tinha nada combinado para chegar a polícia escoltar os caras até a esplanada. A esplanada estaria fechada com a tropa, coisa. O BOP não estava lá, não tinha ninguém naquele negócio todo lá, ficou todo mundo de calça curta, todo mundo esperando a ação do outro. Inclusive, até o próprio Dino, que também houve falha. A Polícia Federal falou, mas a Polícia Federal não é para isso, entendeu? Quem dá a segurança é o GDF. Pô, o Exército a gente não solicitou, porque automaticamente a guarda do Palácio é por conta do Exército, ou seja, do batalhão da Guarda Presidencial. Os caras ficam ali embaixo. E os caras não estavam lá, parceiro. Entendeu? Então, a coisa foi orquestrada, organizada, né? A porta foi arrombada e agora nem que eu quero saber quem quem entregou a rapadura. E o restante? Eu penso que tem que encontrar uma solução. E a solução ela não vai ser jurídica só. Ela não pode ser só repressiva. Ela também tem que ser política. Alguém dentro do Congresso tem que começar a pacificar o país, já que o PT não vai fazer isso, porque senão nós vamos direto para uma guerra civil. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Eu não vejo de outra forma, porque o povo não é só bolsonarista, não. O povo está inconformado. Rapaz, quando eu vejo nas redes sociais, fake news ou não, aquele tanto de gente processada, no ministro, tudo viraram ministro, mandando prender, fazendo. Aí eu penso assim, aí eu transporto a cabeça de uma pessoa não tão esclarecida. Não tem jeito, rapaz, tem que pacificar isso. Infelizmente, eu concordo parcialmente com você, mas eu estou mais pelo lado até próprio do Dino. Falou, a gente não pode recuar agora, tá? Agora não tem jeito. Exatamente. Ou a gente avança, ou então o pessoal nos engole, tá? Porque não tem como. Os caras dizem que estão partindo para cima. Esse que é o problema, tá? E estão sendo insuflados novamente. Continua sendo insuflado. Tem muita gente aí que não está nem aqui no Brasil e, através do Telegram e pelas redes lá, vamos para cima, gente, vamos não sei o quê, vamos fazer isso, fazer aquilo, vamos parar os caminhoneiros, vamos fazer tal, tá? Pô, ontem o cara fez uma conta lá, interessante, da contabilidade dos ônibus. Aí o cara falou o seguinte, por exemplo, um gasto de uma pessoa para fretar um ônibus de Valparaíso até Brasília, ali na Esplanada, ele gastava com uma pessoa 80 e poucos reais, cabeça, e mais 25 de comida, 100 e poucos reais. Vezes 46 pessoas que dá no ônibus, pô, o gasto do cara seria 7 mil porrada para alugar um ônibus, sabe, tirar de Valparaíso até Brasília. Aí depois fiz um ônibus, o cara ia gastar 7 mil e pouco. Aí o cara depois fez a conta se fosse lá do Paraná para Brasília, tá? Pô, a conta ficou em 2 milhões não, ficou em 23 mil e cacetada. Vezes 100 ônibus que vieram, imagine quanto é que foi. Quem está bancando aí 2 milhões e pancada para vir para Brasília, parceiro? É o Zé da esquina? Não, mas claro que não é. Quem está sem dinheiro, não vai bancar isso. Entendeu? Então o cara falou, pô, bota isso aí. Isso aí para passar um dia.
tá? E os caras ficaram aqui 60, entendeu? Então, é fogo. É verdade. O negócio é... Entendeu? 34 minutos. Tá na hora de você ir embora. Um abraço, até amanhã. Vamos ver se a gente tem alguma novidade para amanhã, entendeu? Beleza. Eu vou tocando por aqui. Eu estou meio desconectado. Eu vou voltar ativa aí essa semana. Vamos ver se eu... Gente, ninguém está querendo falar. Não, tá todo mundo aguardando. Danças, enfim. Tá todo mundo que... Então, mas tá todo mundo quietinho. Mas vamos ver se essa semana a gente consegue aí entrevistado. Bom, tranquilo então. Um abraço e até amanhã, amigo. Fui. Tchau. 8h46. Acabamos de ter um papo com o jornalista Wilson Silvestre, diretamente de Goiânia. Vamos encerrar aqui a transmissão no Facebook e no YouTube, né? E continuaremos pela Rádio Jornal Metropolitano. Eita. Vamos encerrando aqui.